Questionário de Constitucional 4. Quais são as formas de se adquirir nacionalidade brasileira? Quais são as formas de se adquirir nacionalidade brasileira? Resposta: são duas formas. Sendo brasileiro nato, que são 3 meios, e sendo brasileiro naturalizado, que são 2 meios. 85. Diplomatas franceses, enquanto no Brasil, tiveram um filho. O menino é brasileiro? Diplomatas franceses, enquanto no Brasil, tiveram um filho. O menino é brasileiro? Resposta: está no artigo 12, inciso 1º A. Só seria filho de estrangeiro, só seria se o filho de estrangeiro nascesse no Brasil sem que eles estivessem de serviço. Então, seria filho se nascesse no Brasil sem que eles estivessem de serviço. Filho de estrangeiro nascido no Brasil a serviço não é brasileiro. Está no artigo 12, inciso 1º A. 86. Agente consular brasileiro que mora na Espanha tem filho com nativa. A criança é brasileira nata? Então, agente consular brasileiro que mora na Espanha tem filho com nativa lá. E a criança é brasileira nata? Resposta: está no artigo 12, 1b. Sim, pois um dos pais estava a serviço do Brasil sendo brasileiro. Então, mesmo tendo nascido fora do Brasil, como um dos pais estava a serviço do Brasil, a criança é brasileira. 87. Filho de pai e mãe brasileira nasce enquanto férias no exterior. Será brasileiro nato? Filho de pai ou mãe brasileira nasce enquanto o casal está de férias no exterior. Será brasileiro nato? Resposta: para ser brasileiro nato, basta registrar o nascimento em repartição competente ou venha residir no Brasil e opte a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Então, basta registrar ou que ele venha residir no Brasil e opte a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira depois de atingida a maioridade. Ele só pode optar pela nacionalidade brasileira depois de atingida a maioridade. 88. Um nacional de país de língua portuguesa necessita de que para se naturalizar brasileiro? 88. O que um nacional de país de língua portuguesa necessita para se naturalizar brasileiro? Resposta: necessita apenas 1 ano de residência ininterrupta no Brasil. Necessita apenas de 1 ano de residência ininterrupta no Brasil e idoneidade moral. Está no artigo 12, inciso 2, a linha A. 89. De que necessita um estrangeiro para se naturalizar brasileiro? De que necessita um estrangeiro para se naturalizar brasileiro? Resposta: são três eventos diferentes. 1. Tem que requerer. 2. Tem que morar no Brasil há mais de 15 anos ininterrupto. 3. Não pode possuir condenação criminal. Então, ele tem que requerer, tem que morar no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e ele não pode possuir condenação penal. 90. Quais são os cargos privativos de brasileiros nato? 90. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? É o velho mp3.com. Então, são os 3 presidentes, o presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Nacional, ministro do STF, oficiais das Forças Armadas, carreira diplomática, esqueci, oficiais de Forças Armadas e ministro do Estado da Defesa. Então, são presidente e vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado da Defesa. Então, tem que ver que é o vice-presidente do país também tem que ser brasileiro nato. 91. Como se perde a nacionalidade? 91. Como se perde a nacionalidade? Resposta: são 2 formas. Se ela for cancelada, a naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, cancelar a naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. E 2, se adquirir outra nacionalidade.
92, certo ou errado? O brasileiro que adquirir outra nacionalidade sempre perderá a brasileira? Certo ou errado? O brasileiro que adquirir outra nacionalidade sempre perderá a brasileira. Resposta errada, 2 salvos. Os salvos são o reconhecimento de uma nacionalidade estrangeira ou imposição de naturalização por norma estrangeira ao brasileiro residente no estrangeiro como condição de sua permanência em seu território ou para exercício dos direitos civis. Então, são 2 casos. 93. Quais são os símbolos da República Federativa do Brasil? Quais são os símbolos da República Federativa do Brasil? Os símbolos são sabe. Tem que saber os símbolos da República Federativa do Brasil. Resposta: sabe. Selo nacional, armas, bandeira e hino. Está no artigo 13. Selo, bandeira e hino. Armas, selo, arma, bandeira e hino. 94. Como é exercida a soberania popular? 94. Como é exercida a soberania popular? A soberania é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto secreto. 95. A soberania popular pelo sufrágio e voto é exercida mediante que atividades? Soberania popular mediante sufrágio e voto é exercida mediante que atividades? Resposta: RIP. Só lembrar de RIP. Falando de soberania popular e de voto, tem que lembrar de RIP, né? É o plebiscito, referendo e iniciativa popular. Plebiscito, referendo, iniciativa popular. É RIP. 96. A quem o voto é facultativo? 96. A quem o voto é facultativo? Resposta: aos analfabetos, aos maiores de 70 anos e ao maior de 16 e menor de 18 anos. 97. Quais são as condições de elegibilidade na CF? Quais são as condições de elegibilidade na CF? Elegibilidade ele tem que ser defin. Ou um FIND, né? Tem que ser um FIND. As condições de elegibilidade são nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral, filiação partidária e idade mínima. 5 requisitos. Elegibilidade é um FIND. São 5 requisitos. Nacionalidade, exercício de direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral, filiação partidária, idade mínima. Como é a idade mínima para presidente, vice e senador? 98. Como é a idade mínima para, A, presidente, vice e senador? Resposta: 35. B, para governador e vice-governador? Resposta: 30 anos. C, para deputado, prefeito e vice e juízes de paz? Deputado, prefeito e vice e juízes de paz. Qual a idade mínima? 21. D. Qual a idade mínima para vereador? 18 anos na data da posse. 18 anos na data da posse. 99. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão se dá em quais casos? É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão se daria em quais casos? Resposta: bom e velho Caim recusa Coim. Cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal, recusa de cumprir a obrigação em todos os impostos e improbidade administrativa. 100. Certo ou errado? Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE. Os partidos políticos, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE. Ou seja, primeiro ele adquire personalidade jurídica, depois se registra no TSE. Já caiu em concurso isso. Resposta correta. Está o artigo 17, parágrafo 2º.